Estamos de volta aqui nos estúdios do Confcast, aqui no Espectro 2025, Congresso do Dr. Tiago Castro. E agora vamos entrevistar Vanessa Reis. Muito obrigado por aceitar o Obrigada convite de estar também. aqui com a gente. Obrigada também, Jaime. É um prazer, é uma honra. Vamos lá, né? É verdade, muito obrigado. É uma honra mesmo, e principalmente sabendo de a importância, né, de profissionais habilitados que buscam conhecimento, neuropsicóloga, né? É isso. E que com certeza quer, na verdade, aliviar a dor, né. Sim, E agora o mais importante é quando a gente encontra profissionais super empáticos, que sim. sabe se colocar no lugar do paciente, É, principalmente porque sentiu na pele, é. na família, os Isso. problemas que estão envolvidos com o autismo. Sim. Então eu gostaria de saber um pouco mais da sua história primeiramente. Tá. Quando que você começou a se interessar por este tema? Então, desde sempre, sem saber o termo certo, né, que era o autismo em si. Mas eu venho de uma família neurodivergente, né, meu pai estava dentro do espectro autista, hoje ele não está mais aqui, né, há 2 anos ele faleceu, mas ele me ensinou muito, no dia a dia, com as limitações e com as potencialidades que ele tinha também, muito inteligente, né, mas muito retraído, enfim. Meu pai era, né, tanto autista quanto esquizofrênico, ele teve esse diagnóstico, e ainda assim minha mãe, sempre nos, ensinou ali a adaptar e flexibilizar dentro das condições reais que ele apresentava, não só ele, mas os meus irmãos também, assim como eu, né, que também estou dentro do espectro. Mas a gente não tinha esse termo, então a minha mãe ela buscou muito por ajuda, né, mas antes da atualização do manual de saúde mental, isso a gente está falando de 2014 para cá, é que a gente compreende e entende o que que significa essa diversidade do espectro autista, né, mas a minha experiência veio dentro da minha casa. Foi lá que eu aprendi muito e aos 14 anos eu decidi fazer psicologia para compreender mais dos comportamentos, dos pensamentos e das emoções. E no caso, é uma preocupação muito grande que vocês têm é a questão da formação de profissionais nas escolas, né? Porque deve ser um atendimento diferenciado. O que que você acha que falta hoje na capacitação de profissionais? Então, falta atualização, né, entender o que o espectro, por exemplo, nos desafia, né, porque a gente está falando de particularidades muito sensíveis, eu acho que essa palavra ela é bem a gente precisa dar um foco nela, essa sensibilidade que eu preciso para compreender as necessidades individuais do outro, né. Mesmo que hoje a gente tenha o nome, a gente saiba o que é o transtorno do espectro autista, falta ainda essa sensibilidade de olhar, as particularidades, entendendo que ele é um espectro, ou seja, ele é muito amplo e muito individualizado. Então precisa muito desse olhar dos educadores. E você indicaria, então, uma formação continuada, que não se parasse, né? Porque Exato. hoje a inovação, as ferramentas que se criam hoje é contínuo, né? É E contínua. não pode parar no tempo, né? Não, não. É se atualizar sempre. Eu sempre costumo dizer que eu tenho muitas especializações e pretendo fazer ainda muitas outras, até que eu me sinta, né, totalmente segura de que eu consigo oferecer o melhor de mim. Hoje, no caso, você trabalha com o quê? Você tem uma clínica ou uma escola? Eu tenho uma clínica. Uma É clínica uma clínica multidisciplinar. multidisciplinar. É. E você tem contato com escolas. Tenho contato com escolas. Lá no espaço Ser Humano, a gente faz todo esse direcionamento para as famílias atípicas e também com apoio às escolas. A gente tem programas específicos lá, tanto para orientação e treinamento parental, quanto para capacitação de profissionais, palestras, né, elaboração de plano individualizado de estudo. E como que, por exemplo, ó, profissionais formados na sua formação, eles podem ajudar as escolas? A gente com o olhar clínico, a gente consegue levar, né, essa atualização, né, mediante ao que a ciência nos traz para os educadores e para a escola em si, e assim eles conseguem fazer o que a gente chama de adaptações razoáveis, de uma forma mais eficaz, né, eu consigo dar um direcionamento melhor, né, para o educador e também para o corpo docente como um todo, né. Hoje a gente tem avaliação neuropsicológica, que é um carro-chefe hoje
da avaliação clínica, né, lá no espaço ser humano e na minha atuação. A avaliação neuropsicológica, ela funciona como um raio-x mesmo, né, eu consigo entender qual que é o perfil neurocognitivo dessa criança, não só criança, adolescente e até adultos, para a partir disso, eu fazer as intervenções intencionais, né, a gente fala que a gente tem que ter uma intenção para intervir, e eu só consigo intervir com intenção quando eu conheço do perfil neurocognitivo, né, da criança. Então essa avaliação ela nos possibilita esse conhecimento aprofundado, tanto do emocional, quanto das características de personalidade e também da cognição como um todo, né, como esse cérebro executa, como ele pensa, como ele processa, né, enfim, então essa avaliação neuropsicológica ela nos dá esse direcionamento certo também. Olha, e as entrevistas que nós fizemos de outros profissionais, nós estamos ouvindo falar muito sobre a questão do autismo, como tem aumentado. O que que você Sim. diria sobre esse assunto? Então, na verdade, não é que tenha aumentado, né, acho que o ponto principal hoje a gente consegue dar o nome certo, né, então desde das atualizações, da última Era falta de atualização informação. era falta de informação, do Manual de Saúde Estatístico, DSM-5, traz para a gente o nome correto, né, o que era antes um nível de suporte, né, 1, não era algo visto tão facilmente, né, como hoje a gente consegue categorizar. Então a gente tem hoje sim, uma maior facilidade e também profissionais mais capacitados para a identificação do espectro em qualquer que seja o nível que ele, se apresente. E como que essa avaliação neuropsicológica pode ajudar nesse processo? A avaliação neuropsicológica, ela traz consigo, todo um mapeamento, né, do que a gente precisa de fato desenvolver, né. Então, a avaliação neuropsicológica, ela funciona como um raio-x mesmo. Então ela vai, avaliar a condição cognitiva, emocional e comportamental do indivíduo. Então a gente consegue, a partir dela, traçar planos estratégicos individualizados e a gente consegue garantir mais resultado tanto no tratamento, quanto no dia a dia, seja na escola, né, no trabalho, a gente consegue uma performance melhor, porque a gente consegue identificar aquilo que precisa ser desenvolvido de fato. E uma curiosidade, o autismo ele desenvolve de forma diferente nas mulheres do que nos homens? Se desenvolve. Na verdade, como autista também, eu posso dizer isso com propriedade, a gente mascara muito mais fácil, né, esse mascaramento social, ele é extremamente cansativo. As mulheres mascaram, Mas mascaramos com os homens muita já mostram facilidade, que já são mesmo. mostram com mais, né, mais facilidade, até porque também essa capacidade de mascaramento, ela é muito, muito ligada à mulher. Então a gente Sim. copia comportamento social, a gente copia gestos, a gente copia palavras, e isso faz com que a gente esteja em constante atenção a tudo, né, e essa hiperatenção que a gente tem a tudo também nos deixa mais vulnerável no sentido de mais ansiosas, enfim, e mais tensas também. Então o masking, esse mascaramento, ele é totalmente ligado ao espectro feminino. E no caso, quando ela chega na fase da menopausa, tem alguma diferença? Acontece alguma mudança ali também significativa no caso do autista? Essa pergunta, Jaime, ontem teve até uma palestra do Tiago, né, que ele trouxe esse tema e muito bom ter a oportunidade de falar sobre isso aqui, até porque eu estou vivendo a menopausa precoce aos 40 anos, induzida pelo estresse. Então o que que a Olha gente está só. falando? De algo, né, de um cérebro, né, entendendo, que eu estou na condição neuroatípica, é um cérebro muito mais sensível a todos esses estímulos, e é um cérebro que inclusive pode, facilitar esse adoecimento, ou seja, o meu declínio ovariano, ele se deu devido ao meu corpo entender que ele estava no limite, e o meu corpo entendeu primeiro que minha mente, que eu estava no limite. E a partir disso é um convite, né, a menopausa, muitas vezes é um convite para a gente trazer esse diagnóstico do autismo à tona e entender que a gente precisa de limites, que a gente precisa de cuidado, que a gente precisa parar e reorganizar a nossa rotina, a nossa vida, né, enfim, eu vejo como um grande convite de me cuidar mesmo, né, de me cuidar e validar esse diagnóstico que por muitos anos eu mascarei muito. Entendo. E eu entendo também a questão da que no passado as informações não eram tão claras. Hoje se fala muito sobre a importância
de você ter um diagnóstico precoce. Mas e quando acontece da pessoa na vida adulta identificar que é autista? Quais que são os passos que ela deve tomar? Será que ela deve pensar: "Agora já foi, agora não adianta fazer mais nada, já tô velha, não adianta me tratar", É, que é o que muitos pensam, muitos né? pensam. Primeiro, é um convite para a gente se conhecer, né? O Sim, autoconhecimento e a ressignificação do nosso passado. É um momento, é um convite para a gente estabelecer que tudo aquilo que a gente viveu faz parte de uma constante evolução. Então, a partir desse momento, a gente precisa avaliar: olha, o que que deu certo nas minhas estratégias de sobrevivência e o que não deu. O que que eu preciso ainda, né, potencializar? O que que eu preciso de ajuda? Né, o que que eu preciso de suporte, de apoio, e trabalhar essa autoaceitação de que ainda assim a gente precisa, buscar, né, por ajuda profissional, né, um direcionamento às vezes na própria carreira, né, a exaustão, o declínio, cognitivo ele acontece e a gente vai perdendo função por esse sofrimento emocional. A gente tem né, pessoas autistas adultos aposentando por declínio cognitivo. Então, espera aí, eu tenho muito pela frente ainda, eu preciso viver com qualidade de vida, né, e autonomia. Então é esse é o verdade. principal foco. E o que você diria a uma mãe quando ela descobre que tem um filho autista? E qual o passo que ela deve tomar? Primeiro respirar, respirar e compreender que não é o fim, não é o fim, pelo contrário, a gente está falando de uma criança, então a gente está falando de sinapses cerebrais em constante, né, evolução, ou seja, a gente está falando da intervenção precoce. Eu ganho muito quando eu intervenho precocemente, e a intervenção certa. Então, eu preciso buscar profissionais que compreendam e saibam intervir, e assim a gente ganha muito repertório de desenvolvimento, em qualquer que seja a área, né, dessa criança, social, cognitiva, e também de vivência, né, no dia a dia. Assim, a gente ganha muito repertório de desenvolvimento cognitivo, motor, emocional para essa criança e ela pode sim chegar aonde ela quiser e ela vai com certeza ter sucesso. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista. Foi muito relevante tudo que você comentou. E manda um recado para o seu público. Gente, eu gostaria de falar que a intervenção, né, independente da idade, hoje o tema aqui é esse, o autismo em todas as fases, independente da idade, precisamos sim buscar pela informação certa, né, ciência e a sensibilidade juntas levam a gente aonde a gente quiser chegar. Obrigada, Vanessa Reis, muito obrigado pela sua obrigada também. entrevista. Foi um Obrigada, prazer estar contigo aqui. E você já é nossa convidada a participar mais vezes nos nossos podcasts, que estaremos em outros congressos também do Espectro, tá obrigada, é um bom? prazer. E assim finalizamos mais uma entrevista aqui no Congresso Espectro 2025.